Ladies and gentlemen, eu sou WB, bem-vindos ao canal Sensato, tá? Mais um vídeo soltando nessa semana, espero, se não vai ser semana que vem. Bom, eu venho aqui para resumir pelo menos a história do que está acontecendo em Ghost Users, pelo menos até o episódio 32, tá? Que pode ser que para alguns aí que estejam assistindo desde o episódio 0 não tá entendendo nada, né? Porque não conseguiram juntar as peças, até porque essa roteirista tá sendo muito boa em fazer esse esquema de destrinchar para depois ir juntando os pontos, que eu achei legal, né? Ou seja, eu realmente estou me sentindo um detetive para tentar juntar partes por partes até... Mas eu acho que eu já captei isso desde o começo, tá? Mas assim, se vocês querem saber como foi esse resumo, vocês fazem o seguinte, tá? Se inscrevam no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhem com todos que vocês conhecem e deixem o seu comentário no final do vídeo, né? Depois que eu já tiver terminado. Porque aqui eu vou tentar resumir para ver se vocês conseguem entender a história desde o episódio 0 pra cá, né? Vamos lá. Então tudo começa no episódio 0, onde os 49 titãs lendários, né, que são os robôs principais, mais os robôs secundários e essa, que eu não sei se eu posso ser chamado de titãs, estavam enfrentando a calamidade, mais conhecido como trevas mesmo, porque eles chegaram provavelmente para querer destruir todos os universos, e entre eles era o nosso, né, que tinha destruído o planeta Terra, só faltava acabar com os heróis, e assim, os únicos que ficaram de pé são 5, né, de um lado Gonguja ao lado de Carranjas, enfrentando o exército, que sinceramente, eu não creio muito que a Toei junto com a Bandai queira refazer o robô de Carranjas e ainda mais no molde do Make Robô, né? Não sei, até porque teriam que botar rodas, eles teriam que rodar. Se eles fizessem ele um pouco maior, dava para construir um pouco mais detalhado, mais bonitinho, mais bem feitinho, ia dar certo. Mas não, tá, mas continuando. E do outro lado estava Gokaiger e Shikenjas, né? Eu tenho que falar assim, ao invés de ter que falar o nome dos robôs, que dá uma preguiça. E aparece Zilranger para defender. Então assim, esses 5 estavam conseguindo varar metade do exército, já que o resto tudo capotou. Aí o que acontece? A calamidade vai lá e joga eles dentro do buraco negro, que para alguns chamam de buraco de minhoca. Isso aí eu não vou querer explicar, quem fala é cientista. E esse local parecia um cemitério mesmo de robôs. Até que de repente chega o Terasword vermelho para salvar o universo, né? E dentro dele quem tá é o Mashiro, o primeiro Ranger vermelho, que conseguiu juntar... Não conseguiu juntar, vai. Porque aí chega o Mashiro dentro do Terasword vermelho. Tanto é que a cabine mostra que só dá para comportar uma pessoa em vez de 5. Isso eu vou tentar explicar mais tarde. Aí o que ele faz? Ele teve a brilhante ideia de pegar emprestado o poder dos 5 titãs lendários que ainda estavam de pé, juntou tudo e dizimou a calamidade com um golpe só. Quer dizer, nem toda, né? Porque teve um monstro que fugiu e vocês vão entender mais pra frente, tá? O que me lembra que quando eu falei lá no começo que ele usa o único poder para dissipar as trevas, parece que ela fez referência ao episódio final de Power Rangers no espaço. Achava que eu não ia lembrar, né, o pessoal do Mega Power Brasil. Essa cena que eu me lembrei da cabeça, que foi onde o Zordon resolve fazer o seguinte: o único jeito de acabar com o mal no universo é que Andros sacrificasse o Zordon, porque aí o poder dele ia se espalhar pelo universo e ia curar todo mundo. Dito e feito, o Andros vai lá, acerta o Zordon vai lá, ele vai de CPF cancelado, porém o poder dele se espalha e todos aqueles que eram vilões passam a virar pessoas normais. Ou seja, foi um gesto lindo, né, de sacrifício para conseguir salvar a humanidade. Já os outros monstros que não dava para virar humanos realmente somem. Eu acho que foi daí que ela deve ter pegado essa referência quando foi feito o episódio 0. Só que aí por conta disso, tanto ele quanto o Terasword ficam presos no buraco de minhoca. Por isso que ele fala que passaram-se 10 anos na cabeça dele. Só que um pouquinho antes, o desejo dele foi realizado, que é de poder salvar o mundo, o que faz dele meio que o deus do seu próprio universo, já que ele salvou. Então beleza, 10 mil anos se passam, o mundo volta ao normal. Só que, diferente do que foi anterior, essas pessoas sabem o histórico de Terasword, que já salvou a humanidade. É o que eles resolvem criar uma IA para usar como defesa caso alguma coisa maligna volte, que seja calamidade, ou simplesmente invasão alienígena, sabe? E etc. Só que aí essa IA, ela não só absorve tanto o conhecimento do passado, do que aconteceu, apareceu o Terasword, como também ela acaba percebendo que o universo que ela está é imperfeito. Que engraçado, né? O mundo pode ser imperfeito, mas pelo menos a gente teve capacidade de criar uma IA. Ou seja, já juntando com a atual. Aí o que essa IA faz? Ela simplesmente resolve criar o seu próprio universo, que é o universo No One, e ela mesma resolve se tornar a imagem e semelhança de Terasword, só que melhorada e mais moderna. Ou seja, ela passa a se chamar Tegajuni, tá? Porque se o Terasword é espada, ela é uma arma de fogo, infelizmente. Então, desse universo dela, ela acaba criando tudo. Ela cria os seus dois avatares parecidos com um humano, que é um deles é o Fire Kendo,
e outra é a Buquê. E ainda por cima acaba tendo um casal Bridan, que pelo que eu entendi, a Cake, né, que é a bolo doce, ela já era uma Bridan, enquanto o Faca Brilhante, ele era o renegado dos Bridans, e que só foi explicado no 32 que ele na verdade é descendente da Calamidade. Tenso, né? Tanto que ficaram tão juntos que se transformaram num monstro. E também criaram o seu exército, o Bridan, que é aqueles cabeças de cima do cara. Porém, como o universo dela, ela tem seu próprio castelo, né? Pra ela se sentir uma rainha. O povo dela é tudo monstro do One. Isso eu vou tentar explicar mais pra frente desses monstros do One, como eles funcionam. Então, a partir daí, pessoas começam a desaparecer. Entre eles foi o Roeru e seu irmão Kuon. Lembrando que Kuon é o irmão mais velho dele, então eu não sei com que idade ele foi capturado, mas o Roeru acredito que ele deve ter tido por volta de entre 8 a 10 anos, mais ou menos. Vou chutar 10 anos, vai, para comparar com hoje em dia que ele teria 20 anos. Então se o Roeru tinha 10 anos, provavelmente o Roeru, acho que ele tinha uns 18. Vamos chutar assim, tá? Só que é o que acontece. Passou-se 2 anos após o desaparecimento do pessoal, a Otto, que é a irmã da Sumino, acaba sendo atropelada no acidente de carro, que deixa ela em coma, que é isso que eu entendi. A Otto está em coma, ela ainda está viva, mas ela não acorda porque ela está em coma. E aí ela, assumindo, diz que ela foi sequestrada, mas na verdade ela foi levada pelo rei, que por sua vez é amigo de Rico, já está começando a entender, né? E ele levou a Otto porque ele estava tentando achar um jeito de trazer ela de volta do coma, já que ele foi demitido do hospital onde o pai do Ryugi é dono, por conta do acidente que aconteceu, porque o Rico estava muito famoso, prejudicado pela fã. Olha a maluquice. E tudo isso para juntar, tudo isso para dar ligação de um outro. Tá, continuando. Aí passaram-se 8 anos, então isso quer dizer, após o desaparecimento de 2 anos, a outra atropelada, aí passa-se mais 8 anos, o Roeru consegue sair do mundo normal para voltar para o mundo normal. Só que bem mais para frente ele acaba descobrindo que o irmão dele já tinha saído, ó, há bom tempo. E isso eu vou ter que explicar também. Ou seja, de lá para cá, aí foi uma briga do cacete, começa a aparecer monstros do One no mundo real, e agora que vocês vão começar a entender essa parte da história, tá? Eu acho que eu já consegui falar tudo certinho, pelo menos da premissa, que agora vocês vão começar a entender as outras funções, tá? Beleza. De alianças. Alianças são ao todo 53. Era pra ser 50? Era. Mas ao longo do caminho acabou se tornando 53, você vai entender por quê. Lembra do episódio 0? São 49 titãs, certo? Então isso quer dizer, quando ele pegou o poder do 5, automaticamente estava se transformando em aliança. E aí quando ele deu um golpe só para dissipar, digamos que a calamidade, para ele não morrer por completo, ele também virou uma aliança. Tega Sword seria o 50º, tanto que é mostrado que o Roeru adquire a aliança do Tega Sword. Só que assim, 49 alianças, 49 titãs, certo? A 50ª, que é do Tega Sword, ele acaba se dividindo em 5. Vermelho, azul, amarelo, verde e preto. E sinceramente eu não sei para que o Tega Sword ia precisar de 5 heróis, sendo que para pilotar ele só precisa de um. Não faz nenhum sentido, né? Tá, então nós temos aí 50. Mas a calamidade que resolveu se transformar em forma de aliança também para não ser morta por completo, 51. Tega Jun, como eu disse, ela preferiu ser uma cópia e semelhança do Tega Sword, só que melhorada. Ela cria o seu próprio herói, ou melhor, o seu próprio caçador de alianças, que é o Garyudo, 52. Mas o casamento forçado que aconteceu no episódio 15, que deu origem ao Gudeberg, que era para ser o Tega Naguro, que eu já expliquei isso no vídeo anterior, 53. Tanto que, por conta do episódio 15, traz de volta o Ranger Vermelho anterior, só que com um novo poder, óbvio, que é o Mashiro, que acaba se tornando o 6º Ranger dessa vez. Então aí vocês já entenderam, né? Então de aliança agora nós temos 53. Era para ser só 50, ficou 53, porque Calamidade, Tega Jun e Gudeberg. Pronto, 53. Beleza. Ao lance do Kuon. Como foi que o Kuon conseguiu sair daquele universo? Que é agora que eu vou te explicar dos monstros no One, que é toda ligadinha, já. Bem acertadinho. O que acontece é o seguinte, quando as pessoas desapareceram do mundo real e foram jogadas para o mundo no One, o que acontece é que foi explicado que se a pessoa sonhar ou desejar algo, essa pessoa é absorvida pelo monstro no One, fazendo com que esse monstro se materialize e apareça tanto no mundo no One quanto no mundo normal. Ou seja, a pessoa quando cai no mundo da Tega Jun, ela vira praticamente um localizador GPS. Se você sonhar ou desejar algo, automaticamente o monstro já sabe onde você está, vai atrás e te pega. E nesse caso foi o que aconteceu, que essa moça que ajudou o Roeru, provavelmente ela deve ter sonhado ou desejado algo, esse monstro encontrou ela, viu que ela não queria nada disso, aí provavelmente deram para ela duas opções: ou você deixa ser absorvido pelo monstro, ou o monstro te cancela.
O que aconteceu, ela preferiu ser cancelada do que ser absorvida, então o monstro, ó, tem um CPF cancelado nela. Então é por isso que o Rueru conseguiu sobreviver esses 10 anos. Então ele não tinha sonho, desejo, perspectiva, objetivo de vida. Esse personagem por aqui tá descrevendo a mim, vai pra porra. Ou seja, pelo que eu tô entendendo aqui, o Rueru seria praticamente o vazio, né? Ele representa o vazio. Tanto é que em um dos episódios, o funcionário do Kon tenta copiar os dados do 5, ele não consegue do Rueru porque ele é realmente vazio. Ele não tem sonho, não tem desejo, não tem objetivo de vida, ele não tem ambição, não tem nada, né? Porque ele foi tratado assim, que ele teve que se manter assim enquanto ele não saísse do mundo do One. Agora que saiu do mundo do One, ele tá tendo que procurar alguma coisa que ele possa querer realizar, que até agora ele não tem realização de nada. Então, como eu estava explicando do monstro no One, provavelmente o irmão de Rueru, ele foi o único que foi corajoso. Ao invés de ele pensar em algo, a primeira coisa que ele pensou foi meter a porrada nos monstros e foda-se. Foi aí que a Tega Juni deve ter encontrado ele, então fez uma proposta para ele, que diferente do Tega Sword, que é assim, o Tega Sword, quando ele escolhe uma pessoa, ele dá para a pessoa a opção se ele quer ou não. Se ele não quiser, ótimo, ele simplesmente deixa a pessoa ir, né? Tanto que já aconteceu do Rueru desistir de ser um Goziluja, ele simplesmente tira a aliança, joga no chão e não acontece nada. Ou quando for um Volkin também, e uma hora ele ficou decepcionado, foi tacou a aliança. Só que aí quando ele resolve, não, quer saber? Eu vou voltar à batalha, aí a aliança do Tega Sword volta para ele. Ou seja, o Tega Sword é de livre e espontânea vontade. Ao contrário da Tega Juni, que é assim, ou você aceita ou você aceita. Então isso quer dizer, óbvio que para conseguir sair de lá, ele aceitou a proposta dele, porque provavelmente ele tinha um desejo ambicioso, tanto que quando os moços apareciam, ele só metia a porrada, que é isso que deu para entender. Ele não é que nem um Rueru que ficava com medo, correndo, fugindo, se escondendo, parecendo um cachorro molhado. Enquanto o Rueru era bicho brabo. Foi daí ele aceitou, só que com ele tem consequência, né? Por isso a marca do X que ele tem nas costas. Então ele aceita a proposta, ele consegue sair do mundo do One. Tem uma empresa de tecnologia avançadíssimo, que provavelmente foi daí que deve ter saído da Tega Juni. Você tá entendendo, né? Coisa muito louca. Então assim, qualquer pessoa que sonhar ou desejar algo, já é alvo do monstro. Caso contrário, não. O que me faz lembrar que se o Hyuga tivesse tido sonho, algum desejo, alguma ambição naquele momento que ele já não estava com a aliança do Tega Sword, será que ele viraria um monstro no One? É bem provável, né? Imagina, o rei como Goziluja amarelo enfrentando o Hyuga como monstro no One. Ia ser meio que interessante. Tá, aí seguindo. Tega Juni. A Tega Juni é o seguinte, como eu te falei no enredo, ela quis ser a imagem e semelhança de Tega Sword, só que melhorada. Então vamos dizer que ela criou cópia de tudo, né? 2 avatares parecidos com humanos. Monstro Bridan, eu acho que eles foram o primeiro a se transformar no Monstro Bridan, e os outros foi vindo como consequência. Então ela consegue copiar tudo, né? Ela criou uma cópia do Goziluja, criou o Garyu. Da arma mais forte que tem, que é o do Rueru, que é o Deca Excalibur, que eu vou chamar de espada Excalibur, ela foi lá e copiou. Tanto que essa arma não só é 1000 vezes melhor do que o Rueru usa, como ele é capaz de controlar algum titã lendário que já foi despertado e conseguir fundir ele com outras partes de outros titãs lendários, só que cópia. Lembra? Ela pode fazer cópia. Então se a arma do Garyudo consegue criar cópia de Rangers lendários antigos para enfrentar Goziluja, então ele automaticamente também consegue copiar partes de titãs lendários para ser encaixado no original, entendeu? Foi por isso que surgiu essa primeira combinação de todos os titãs lendários no Zyuhenge, ou melhor, no Black da Zyuhenge, né? Assim, você viu, né? A Tega Juni é poderosa, mas estou vendo que a partir do episódio 33 não vai ser tão poderosa assim. E aí nós chegamos no Mashiro, que, como eu tinha falado, o Mashiro foi o primeiro Ranger Vermelho. E pelo que eu entendi pelo background, ele teve uma equipe também. Só que, digamos que ele era um líder meio que ele meio que não liga pra equipe, ele age sozinho, não tinha responsabilidade com nada, tanto que até para controlar aquela Orca Booster lá que apareceu no episódio, acho que 22, no final do episódio 22, mostrou que tanto ele quanto a equipe dele não conseguiu controlar o Orca Booster, por isso que eles selaram aquela arma e não chegaram a utilizar. O que é uma pena, né? Porque se tivesse usado, ou seja, dava para os 5 ter usado aquela Orca Booster para conseguir despertar o poder da aliança, pelo menos isso, que é uma pena. Então isso quer dizer, provavelmente nesse meu termo aí, eu acho que a equipe dele ou perdeu para os monstros, ele foi o único de pé, ou aconteceu que ele teve que enfrentar a sua própria equipe para ele conseguir liderar o Tega Sword, para conseguir salvar o universo. Essa parte a gente nunca vai saber, só vai saber mais pra frente, né? Bom, eu acho que eu já expliquei tudo, né? Eu já falei da aliança, já falei do Kun, já falei do funcionamento dos monstros do One, já falei da Tega Juni.
não tem muita coisa pra falar não. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o enredo da história. Se não entendeu, provavelmente vocês vão ter que assistir do zero para vocês conseguirem compreender aos poucos do que eu falei, tá? Bom, é isso. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, porque esse vídeo deve ter ficado longo. Se você gostou ou não, você sabe o que fazer, né? Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem e deixa aqui embaixo seus comentários, tá bom? Pra galera que assistiu esse vídeo e gostou, um beijo pros caras que assistiu esse vídeo e gostou. Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Até logo!